gente, tudo jóia? Hoje eu vim aqui para fazer um resumão sobre o PET 2. A gente vai trocar a ordem que o PET que aparece, mas a gente vai colocar a ordem que a gente acha mais adequada para fixar a matéria, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é do plano cartesiano. Plano cartesiano, plano, nome plano, quer dizer que é plano, né? Então faz sentido. Então, por exemplo, o quadro é plano. Então, esse plano cartesiano, eu vou fazer num local plano, né? Aí aqui eu fiz um traço, fiz outro traço, e esses traços têm 90 graus entre eles. E por que cartesiano? Porque foi René Descartes. Sabe aquele filósofo, aquele cara lá que aparece lá na filosofia, na história também, eu acho que ele aparece? Então, ele também era matemático. E aí ele que criou esse negócio aqui, ó. Então, ganha o nome dele. Então, a ideia desse plano cartesiano é ter um X aqui, uma reta que representa os X e uma reta que representa os valores de Y. Sim, essa reta tem uma setinha aqui e tem uma setinha aqui. O que significa essa setinha aqui? Que para lá é crescente. O que significa essa setinha aqui? Para lá é crescente, ok? E aí, a gente tem subdivisões aqui de mesmo tamanho. Subdivisões aqui de mesmo tamanho. Essa primeira divisão vai representar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e vai crescendo para lá. Então fica subentendido que aqui no meio, ó, seria o número 0. Aí, antes do zero, não tem os números negativos? Então, aqui seria o menos 1, aqui seria o menos 2, aqui seria o menos 3. Ok? Então, ela é decrescente para lá, crescente para cá. Para lá só tem número positivo, para cá só tem número negativo. Ok? A mesma coisa vai acontecer com Y. Para cá os números positivos e para lá os números negativos. Nesse plano cartesiano, uma coisa muito importante da gente marcar são os pares ordenados. Gente, eu falo o nome assim para a gente entender o que o nome está falando. Ó. Pares, par, dois, né? Ordenado, ordenado. Ordenado é que tem uma ordem. Sempre num par ordenado aparece primeiro o X, depois o Y. Então, aqui eu vou colocar assim, X e Y. Todo par ordenado, primeiro é o X, depois o Y. Então, aqui eu vou falar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Que nós vamos achar esses 5 pontos no plano cartesiano. Ok? Então, o primeiro ponto que eu quero marcar é o 1 e 3. O segundo ponto, menos 2 e 4. O terceiro ponto, 3 e menos 3, quarto ponto, 0 e 2, quinto ponto, menos 3 e 6. Então, nesse par ordenado aqui, o X vale quanto? O X vale 1. Ah, gente, eu tô gordinha aqui porque eu tô grávida, tá? A Lara já tá aparecendo na minha barriga. Aí eu tô vendo no vídeo aqui, eita, como é que eu tô gorda. É a Lara, tá, gente? Então, aqui, ó. 1 e 3. 1 e 3. 1 é o X, 3 é o Y. E aí, presta atenção que aqui eu coloquei uma vírgula, aqui eu coloquei um parênteses, colocou parênteses. Ah, Lívia, eu quero colocar colchete, eu quero colocar chave. Não, é parênteses. A regra do par ordenado é parênteses separado por uma vírgula, ok? Então, agora nós vamos no 1 e no 3. Então, eu vou achar o 1 no X. O 1 no X vai ser essa reta aqui, ó. 1 do X. E agora eu vou marcar a reta 3 do Y. A reta 3 no Y. Em qual ponto eles se encontraram? Essa reta tem o X valendo 1 e o Y valendo 3. Não, essa reta tem o X valendo 1. Essa reta tem o Y valendo 3. Então, esse ponto aqui vale para as duas. Então, esse ponto aqui, ó, é o
o ponto A. Normalmente a gente deixa pontilhado para ficar bonitinho, tá? Entenderam? Entendeu? Agora vamos lá. Vou marcar o ponto menos 2 e 4. Menos 2 no x. Então aqui é o x menos 2. Menos 2 está aqui no x. E agora eu vou no 4 do y. O 4 do y está aqui, ó. Que ponto eles têm em comum? Esse ponto aqui. Então, eu vou apagar o resto do pontilhado. E vou marcar aqui o ponto B, ok? Aí, agora eu vou marcar o ponto C. 3 e menos 3. O 3 positivo é do x. Então, 3 positivo está aqui, ó. Eu nem vou falar, olha só, eu já sei que vai para a parte negativa, então eu nem preciso mais riscar essa parte aqui de cima. Esse pontilhado da parte de cima eu já sei que eu não vou usar. Por quê? Porque eu vou pegar a parte negativa é daqui de baixo. E agora eu vou marcar o menos 3. Menos 3. E aqui, ó, eu marco o ponto C, ok? Agora o ponto D. 0 e 2. Gente, às vezes eu acho que os alunos erram muito quando tem o 0. Aí nós vamos pensar numa estratégia para a gente não errar quando tem o 0. O 0 é no x. O 0 do x é essa reta aqui. O 0 e 2. 0 e o 2 do y. O 2 do y é essa reta. Então, 0 e 2 está aqui, ó. Ponto D. E agora, menos 3 e 0. Menos 3 do x, está aqui. 0 do y, está aqui. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, o que eu queria deixar claro? Que em cima da reta x, o y vale 0. Em cima da reta y, é o contrário. É o x que vale 0. Então, se o ponto está aqui em cima, ó, eu não sei que ponto que é, mas se o ponto está aqui em cima, quer dizer que o x dele vale quanto? 0. Se o ponto está aqui em cima, quer dizer que o y dele vale quanto? 0. É o contrário. Em cima da reta x, o y vale 0. Em cima da reta y, o x vale 0. Falei certo, né? Em cima da reta x, é o y que vale 0. Em cima da reta y, é o x que vale 0. Aí eu queria dar alguns nomes. Eu estou falando de reta x e reta y. Mas em alguns lugares você vai achar outros nomes. Então, você vai assistir outro vídeo no YouTube e ele vai falar de eixos coordenados. Eixos coordenados são os eixos que recebem as coordenadas x e y, tá? Então, tá falando dos dois eixos. Eixo das abscissas seria o eixo x. Abscissas, nome feio, né? Então, eu vou escrever, nem vou escrever abscissa, eu vou escrever abscissa. Abscissa. Pra quê? Pra você lembrar que é do eixo x. Que esse nome feio, eixo das abscissas, é do eixo x. E o eixo y é o eixo ordenado. Eixo ordenado. Esse nome ordenado é por quê? Porque ele recebe ordem. Então, normalmente, primeiro a gente olha o x, depois a gente olha o y. Então, quando a gente for fazer aquelas equações que vocês já estão vendo, né? Primeiro escolhe o x e o y recebe uma ordem do x. Então, você olha o que o y está fazendo depois que você viu o que o x está fazendo. Então, ele recebe uma ordem, entendeu? Então, a abscissa é o eixo x. Eu troquei aqui, escrevi abscissa para você lembrar que é do x. Eixo ordenada é o que recebe ordem, é o eixo y. Outra coisa também que pode aparecer para vocês são o nome dos quadrantes. Não é nome, é número, né? Os quadrantes são, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui é o primeiro quadrante. Esse quadradinho aqui, ó, é o segundo quadrante. Esse quadradinho aqui, ó, é o terceiro quadrante. Esse quadradinho aqui, ó, é o quarto quadrante. Então, se eu falar assim, ó,
escolha um ponto no quarto quadrante. Se eu falar escolha um ponto no quarto quadrante, você só pode me falar um que tem o x positivo e o y negativo, porque no quarto quadrante é isso que acontece, tá vendo? No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, entendeu? Então, quando você fala quadrante, você já está falando uma característica do par ordenado. Normalmente é o sinal do par ordenado. Beleza? Acho que do plano cartesiano, essas são as coisas mais importantes que eu gostaria de falar. Ok?